Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E nosso assunto de hoje, gente, é hipóteses de leitura. Então já aproveita, antes de começar o vídeo, já se inscreve no nosso canal para você poder receber informações relevantes sobre esse e outros assuntos mais à frente. Vou compartilhar a tela com vocês, porque minhas apresentações são sempre com telas, né? E eu vou colocar o slide, vou dar uma testada nele antes de começar para a gente poder conversar sobre o assunto. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês quais são os tópicos que nós vamos tratar durante o vídeo, porque às vezes a pessoa abandona o vídeo na metade. E nós aqui do canal Janaína Spolidori, nós não acreditamos em informação miojo, que é aquela instantânea. A gente acredita que a pessoa precisa passar por um processo para poder compreender o motivo dela estar trabalhando daquela forma. Então, por isso eu vou falar os itens que a gente vai trabalhar para você ficar até o final ligado aqui com a gente. Em qual hipótese de leitura está seu aluno? Será que você sabe qual é a hipótese de leitura do seu aluno? Porque a hipótese de escrita a gente conhece, mas hipótese de leitura é um assunto muito novo no Brasil. Poucas pessoas até sabem que isso existe. Na verdade, eu trabalho com a hipótese de leitura já faz mais de 10 anos. Inclusive, enquanto eu estava em sala de aula, eu já trabalhava algumas sondagens de leitura, mas ainda sem saber essa questão da hipótese. E mais à frente eu tive a oportunidade de estudar sobre o assunto. E eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão e totalmente exclusivo, porque nós não temos ainda essa literatura no Brasil, dessa forma que eu vou apresentar, tá? Durante o vídeo, nós falaremos: existem essas hipóteses de leitura? Será que é verdade mesmo o que a Janaína está falando? Como isso vai melhorar o meu trabalho? Então, de que forma que vai impactar no meu trabalho em sala de aula essas hipóteses de leitura? Porque também não adianta nada eu saber uma coisa a mais e não trazer benefício. E quais são as hipóteses de leitura? Quais são essas hipóteses que eu vou tratar aqui no vídeo? Os nomes delas, né? Existem hipóteses de leitura? Gente, existe hipótese para toda e qualquer aprendizagem. A grande diferença é que algumas são validadas cientificamente, outras não. E por que eu estou falando que existe hipótese para tudo? Porque uma vez eu falei sobre a hipótese matemática de adição de uma criança e minha coordenadora falou que hipótese era só de escrita. Depois de uns dias, eu acho que ela pensou melhor e ela chegou à conclusão que hipótese pode ser para qualquer coisa, e realmente pode ser. Eu posso ter uma hipótese sobre qualquer assunto, né? E essa hipótese, ela só precisa ser pautada em coisas condizentes com o assunto e que estejam estruturadas num tipo de teoria. E daí, lógico, para ser validado cientificamente, eu preciso de todo um trabalho de campo aí, e testagem na população do país, para poder falar que naquele país isso também dá certo. Então, essa hipótese de escrita a gente tem validada, mas a de leitura está em processo de validação, não no Brasil, tá? Ainda. Como eu falei, é uma coisa que não chegou para nós, como deveria ter chegado já. Ela já tem sido utilizada em outros países há alguns anos, não é de hoje, é de alguns anos, e ela está em processo de validação em algumas universidades já. São utilizadas em vários países, a gente tem uma classificação no Brasil que é aquela logográfica, né? São 3 itens aí. Não é essa classificação, tá? É outra hipótese de leitura, ela é feita de outra forma, e ela tem alguns resultados bastante surpreendentes. Então, esses resultados, eles são a longo prazo, porque todo o processo leva um tempo para ter uma maturação, né? Então, não é uma coisa que eu aplico hoje que eu vou ver o resultado já amanhã. O que eu aplico hoje no primeiro ano, o resultado só vem lá no terceiro ano. Então, se a alfabetização foi boa, você não pode afirmar até esse aluno ter chegado no final do segundo ano, começo do terceiro, porque é ali que ele vai ser testado do que ele fez aqui no começo. Então, é uma coisa a longo prazo. Os resultados são surpreendentes,
A diferença da criança que a professora sabia as hipóteses de leitura e sabia trabalhar com elas, e a professora que não teve acesso a essas informações. Então, esses grupos de estudo estão sendo feitos com crianças que tiveram professores treinados dentro das hipóteses e professores que não tiveram essa formação. A diferença é realmente assim bem surpreendente. Dito isso, né, o que vai impactar no seu trabalho? Lógico, vai diferenciar o professor de um leitor comum. Aprender a ler, muitas pessoas aprendem na escola. O que vai diferenciar o profissional da educação é como você sabe o que é leitura profissionalmente. Saber ler não faz de você capaz de ensinar a ler. O que faz uma pessoa capaz de ensinar a ler é saber o que a leitura tem. Quais são as características da leitura? Que estratégias eu utilizo para poder ler? Né? Quais são essas estratégias? Porque se eu não sei quais são as estratégias, gente, como eu vou fazer uma criança desenvolver uma coisa que eu não sei? Não faz sentido. Então, características, estratégias, habilidades. Quais são as habilidades leitoras que uma pessoa precisa ter, né? Desde o início das hipóteses até a última hipótese que é a fluente. A gente começa na hipótese emergente e trabalha na hipótese e trabalha até a hipótese fluente. Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse caminho, né? Se você não sabe as habilidades, você não tem como desenvolver uma coisa que você não conhece. Por isso que a leitura ela é bem relevante de ser estudada profissionalmente por uma pessoa da educação. Seja qual for o nível de estudo, porque a gente tem crianças aí de quinto ano, sexto ano, sétimo ano que não fazem leitura fluente. Então, nem importa muito o ano, né? Às vezes é uma lacuna lá de trás que precisa ser tratada. Evita gafes profissionais e falsos incentivos. Eu peguei um comentário que foi escrito durante uma live que nós fizemos de alfabetização e ludicidade. Não estou criticando a pessoa, tá? Isso daí, na verdade, é realmente a pessoa quer ajudar. Eu nem coloquei o nome dela, mas é assim, acaba sendo uma gafe para a pessoa que está apresentando, porque que nem, eu tenho um conhecimento bem interessante aí de leitura, eu tenho pesquisado bem mais do que antes, e tenho uma experiência na área bem comprida, digamos assim, ela é bem vasta em anos e em qualidade. Então, quando eu ouço algumas coisas, me arrepia até o último fio de cabelo, né? Aqui a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, eu vou mostrar a mensagem para vocês compreenderem como é importante saber do ponto de vista profissional para não cometer algumas gafes e até incentivar de modo errado, né, as pessoas. Aqui é uma sugestão muito válida em partes, e essa parte do final, esse trechinho aí do final, foi um comentário feito em seguida pela mesma pessoa, não está no mesmo, tá? Na primeira reunião do ano, peço às famílias que incentivem os filhos a ler qualquer impresso. E também toma a leitura dos meninos. No terceiro bimestre, os estudantes já estão lendo com fluência. A gente tem aqui o ponto positivo, que eu falei para vocês, e o ponto negativo, que está em azul. O positivo é o vermelhinho, tá? O rosa, na verdade. Muito pertinente você pedir para os pais incentivarem as crianças a ler muitas coisas. Então, pegou um jornalzinho de mercado, pede para ler, pede uma informação específica, algum tipo de livro, então incentive em casa, faz uma postura leitora. E tomar a leitura dos meninos, eu acho que é o ponto mais alto aí do comentário. Realmente, é preciso você acompanhar essa leitura das crianças, não só no dia de uma sondagem de hipótese de leitura, mas também no dia a dia, para você ver como que essa criança lê em voz alta, que é aí que você vai fazer as interferências, e é aí que você vai perceber uma série de coisas. Já o ponto preocupante, não é nem negativo, é preocupante. Daí você lê e fala: nossa, eu já quero usar isso na minha sala de aula, vou falar na reunião de pais e vai surgir uma mágica na minha sala. As crianças vão estar lendo com fluência lá no terceiro bimestre.
Esse ponto, para mim, ele é preocupante porque ele é um incentivo falso. A gente não sabe o tipo de intervenção que foi feita pela professora que fez o comentário nesse tomar leitura dos meninos, então nem sempre vai dar certo para outra pessoa. E nem sempre o que é fluência para mim é fluência para você. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de quais são as habilidades de fluência. Falando do ponto de vista biológico, uma criança de até 7 anos, ela não está pronta para ter uma fluência leitora. A parte cerebral não vai envolver o que precisa, sabe? Ela não vai ter a maturidade biológica para isso. Então, eu dizer que uma criança de primeiro ou segundo ano é fluente é uma frase bastante preocupante do ponto de vista profissional, porque indica que eu não conheço partes cognitivas e biológicas dessa criança. Eu vou explicar a parte da fluência para ficar um pouquinho mais claro para vocês, né? Vai ajudar a identificar o aluno e o que falta ele saber. As hipóteses de leitura vão envolver característica, habilidade e estratégia. Dentro disso, a gente tem a parte da fluência, que eu prometi para vocês que eu ia falar. Quando eu digo que um aluno é fluente, ele precisa dominar inferência, sintetização, que vem depois de sumarização, ideia central, relevância, reflexão, flexibilização, fluência e prosódia. Nós temos o item fluência sim, mas dentro do item leitor fluente, que é uma hipótese, esse leitor fluente tem que dominar todas essas 7 habilidades. Na verdade, são 8 se a gente contar fluência e prosódia separadamente. Vejam que um aluno de primeiro, segundo ano, ele não tem condições de dominar isso ainda do ponto de vista biológico e cognitivo. Então, eu não posso falar que meu aluno lê com fluência, porque ele está numa fase de automatização da leitura, que é diferente de fluência, né? Ele está buscando a fluência, não é que ele seja fluente, né? Então, vejam como é muito relevante você saber profissionalmente essa leitura, você entender o que é uma hipótese leitora. No próximo slide, a gente já fala de quais são as hipóteses, né? Que hipóteses que são essas? Quais são as hipóteses? Nós temos 4 hipóteses. No meu livro Neurogênese da Alfabetização, eu vou falar sobre as 4 hipóteses de modo assim. Eu falo sobre algumas estratégias também, mas as hipóteses eu falo de modo bem sucinto, digamos assim, ele é bem breve, porque é uma introdução ao tema. E eu coloco algumas características, né? As hipóteses têm características que são diferentes das hipóteses de escrita. Por exemplo, o leitor emergente, ele vai desde a leitura de imagem inventada ou recontada lá no livro, né? Então, é aquela criança que pega o livro e começa a contar a partir das imagens, até a leitura dos nomes das letras e a leitura de sílabas simples. Então, vejam que não tem vínculo algum com a hipótese de escrita. Eu começo da criança pequenininha mesmo, tendo contato com o livro e contando a história pelas imagens. Eu passo pela aprendizagem do repertório de letras do alfabeto e eu chego até na leitura de sílabas simples. Aqui eu tenho um marco cerebral. Eu vou deixar de usar a fase 1 da leitura no cérebro e vou começar com a fase 2, que é um tema que eu explico lá no clube de membros do YouTube. Cada hipótese, gente, vai ter as suas próprias características, e essas características elas vão pedir habilidades específicas para ela, estratégias que você vai utilizar em sala de aula. Para poder saber realmente sobre o assunto, além de estudar as características, vocês também vão precisar estudar as estratégias e quais atividades são pertinentes aí para cada uma das hipóteses. Por isso, a gente lançou lá na plataforma de cursos o curso de hipóteses de leitura. Lá eu vou falar sobre as características de cada uma das hipóteses e vou contar para vocês as estratégias, como eu fiz aqui, olha. Nesse de fluência, leitor fluente, eu vou falar sobre essas estratégias e em cada uma dessas hipóteses, desses níveis, né, dessas fases,
eu vou tratar de 3 atividades práticas de sala de aula. Então, são 3, 6, 9, 12 atividades, fazem parte aí do curso de hipóteses de leitura, em cada um dos níveis, para você compreender como que funcionam essas habilidades numa atividade prática de sala de aula. Como é o lançamento do curso e a gente está em novembro, a gente achou bem bacana a gente fazer uma promoção de Black November. E daí esse cupom, então, ele vai ser válido para novembro de 2022. O cupom é Seja Membro, tá? Então você vai digitar Seja Membro. Eu vou mostrar para quem tiver interesse a plataforma de cursos. Ele vai dar um total de R$ 129 de desconto. Então, vai ter o preço do curso, é um curso exclusivo nosso, você não vai encontrar em outro lugar, com certeza. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Cadê o curso? Tá aqui, ó. Você com certeza não vai encontrar esse curso em outro lugar, então ele é bastante exclusivo. Ele tem um preço, ó, tá vendo? 279. E com o desconto de 129, você vai pagar apenas R$ 150 agora em novembro nesse curso, tá? Na hora que você for comprar, tem aqui, ó. Possui cupom de desconto, você poderá usar na etapa de pagamento. Então, quando você finalizar a compra, você vai colocar os seus dados, né? Porque ele precisa saber quem está fazendo a compra. E na hora de finalizar o pagamento, você digita lá, seja membro. Daí o site vai te dar R$ 129 de desconto nesse curso. Bem legal, né? Olha lá, eu deixei aí de novo, seja membro. E daí você deve estar se perguntando como que eu entro para poder fazer o curso, para me inscrever. Antes que você pergunte nos comentários, o curso tem apostila e certificado, tá? Então essas duas coisas o curso tem. Além do conteúdo, assim, que é imprescindível para todo e qualquer professor, porque todos trabalhamos com leitura. Inclusive crianças pequenas, porque a gente viu lá que o leitor emergente começa da contação de história com imagem, né? Eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link direto do curso. Basta vocês clicarem no link e vocês já vão ir direto lá para poder utilizar o cupom de desconto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro.